Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos então à segunda meditação desta série sobre Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa. Deus fala de Maria, dizíamos. É um fato que o Evangelho fala relativamente pouco da Mãe de Jesus. Os textos mais extensos circunscrevem-se principalmente à concepção, nascimento e infância de Cristo. No entanto, se o Evangelho fala pouco, ao mesmo tempo, nesse pouco diz muito. Não o acompanharemos aqui passo a passo todos os evangelhos de Maria, como chamam os textos evangélicos que falam de Nossa Senhora. Nós apenas nos debruçaremos sobre alguns textos evangélicos guiados pelo desejo de captar o que antes, na primeira meditação, mencionávamos. O que é que Deus nos diz acerca de Maria? O que é que Ele pensa e quer dela? Simultaneamente nos guiará o propósito de verificar se a devoção a Maria, tal como a bem os fiéis católicos, está em sintonia com a vontade de Deus. Para este fim, nos parece especialmente esclarecedor, como ponto de partida, meditar a narração de São Lucas sobre a visitação de Maria à sua prima Isabel. Quando, depois da encarnação do Verbo em suas entranhas, Maria se encaminhou à casa de Isabel, ainda soavam nos seus ouvidos e no seu coração os ecos da mensagem da Anunciação. Salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. No seu seio, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, já se fizera carne. Ela era mãe e, em seu corpo virginal, trazia Deus feito homem. Formava-lhe um corpo. Por uma alusão incidental do anjo Gabriel na Anunciação, Maria tomou conhecimento de que também, como diz o Evangelho, também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela que se dizia estéril. A sua reação imediata foi pensar que Isabel precisaria de ajuda. E é por isso que vai sem demora oferecer o auxílio à sua prima idosa, que se preparava para a primeira experiência da maternidade. Levantando-se Maria, diz São Lucas, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Até aqui, o Evangelho apresenta uma cena de delicada caridade. Mas a partir desse momento da narrativa, a cena familiar do encontro das duas mulheres eleva-se a um plano diverso e ganha uma significação inesperada. Deus intervém. São Lucas descreve o que se passou com os acentos do imprevisto. Aconteceu, diz, ou seja, passou-se algo que não era esperado. Aconteceu que apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino, o futuro João Batista, saltou no seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Exclamou ela em voz alta e disse: não há a menor dúvida de que o Evangelho mostra nesse texto que Deus vai falar por boca de Isabel. Vai falar como o havia feito pelos profetas, cheios do Espírito Santo, também diz a Bíblia. E todos sabemos que a voz dos profetas era a voz de Deus. Deus, diz a carta aos Hebreus, falou outrora muitas vezes e de muitos modos aos nossos pais pelos profetas. Agora, Deus
se dispõe a falar de novo. Pensando bem, o que é que seria lógico esperar dos lábios de Isabel quando o Espírito Santo a invade, a ela e ao filho que traz no ventre, inundando-a de alegria de receber em casa o Salvador do qual Maria é a portadora, o Messias esperado por séculos, séculos e séculos a fio, o próprio Deus que começava a habitar entre os homens. Em princípio, seria razoável esperar que, perante um fato de tal transcendência, Isabel, movida pelo Espírito Santo, entoasse um cântico de adoração e de agradecimento ao Deus, Senhor dos céus e da terra, que se dignara chegar à sua casa. Diante da presença do Deus vivo, tudo se obscurece. Todas as criaturas passam para o segundo plano, como sombras que, quando muito, refletem tenuamente os raios do sol. Certamente Isabel louva ao Senhor e exulta nele em alegre agradecimento. Mas a verdade é que todas as palavras que pronuncia são, do começo ao fim, um louvor e uma glorificação de Maria. É Deus quem fala por ela. É preciso repisar isto. E, em consequência, essas palavras inspiradas expressam o que Deus, nosso Senhor, pensa e quer dizer sobre aquela que escolheu como mãe, sobre Maria. Prestemos atenção ao texto do Evangelho. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que a mãe do meu Senhor venha ter comigo? Porque logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, um menino saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada, feliz a que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Nessas palavras inspiradas, evangélicas, que acabo de ler, cada palavra, cada frase tem um peso. Se acompanharmos o ritmo das expressões de Isabel na sua sequência linear, perceberemos logo que começa com um louvor a Maria que identifica a Virgem com a mulher abençoada por Deus de uma forma única entre todas as mulheres. E que se segue um louvor a Cristo, mas a Cristo contemplado através de Maria, precisamente como filho dela. Bendito o fruto do teu ventre. Esta é a primeira palavra que Deus profere sobre Nossa Senhora por intermédio de Isabel. A seguir lemos no Evangelho de Lucas uma segunda frase cujo significado é este: a proximidade de Maria, a presença e a conversa com ela é um bem, é uma bênção para a alma que se aproxima dela. Donde me é dado, diz Isabel, que a mãe do meu Senhor venha ter comigo. Isabel sente-se beneficiada por um dom imerecido. Não se limita a agradecer à sua parenta a atenção que está tendo com ela. Foi uma atenção que durou 3 meses, Maria morando na casa de Isabel e ajudando-a. Não se limita a agradecer à sua parenta essa atenção. Isabel se sente honrada, para além de todo o merecimento, justamente porque recebeu a visita da mãe do meu Senhor. Não diz a minha prima, não, a mãe do meu Senhor. É isto justamente o que a comove, que diante dos seus olhos está a mãe de Deus. E a mãe de Deus é portadora das bênçãos do céu. Esta referência emocionada de Isabel ao dom, ao benefício recebido pela visita da mãe do seu Senhor, torna-se ainda mais explícita e clara nas palavras que diz a seguir, com a cadência de um cântico. Porque logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre. Se entendermos bem esta frase, se não esquecermos
que pouco antes São Lucas já se referia a um duplo efeito, um duplo dom, produzido pelas palavras de saudação, proferidas por Maria. Por um lado, a alegria sobrenatural de João Batista, que saltou no seio de sua mãe. Por outro, a efusão do Espírito Santo na alma de Isabel. É da maior importância perceber que esse duplo dom, conforme diz o Evangelho, tenha sido concedido por Deus em virtude da presença de Maria. O texto, com efeito, expressa uma autêntica relação de causalidade, causa e efeito, entre a chegada de Maria, a voz de Maria e os dons divinos derramados na alma de Isabel e do seu filhinho. Tudo aconteceu apenas Isabel ouviu a voz de Maria. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, e aconteceu por isso. Aqui não se está falando de sentimentos ou de reações emocionais subjetivas, do estado psicológico provocado humanamente pela visita de Maria em Isabel, mas de uma iniciativa divina, de uma ação direta de Deus sobre Isabel. Ficou repleta do Espírito Santo, que o Evangelho vincula a Maria como causa instrumental, no sentido de que é Deus quem está agindo por meio dela, por intermédio dela. Também encerra uma grande riqueza as últimas palavras pronunciadas por Isabel. Trata-se de um novo louvor. Bem-aventurada que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Se essa frase não se encontrasse no Evangelho, provavelmente acharíamos excessivo o que ela diz. Surpreendentemente, Isabel, ou seja, Deus por ela, afirma sem ambiguidades que as coisas que da parte do Senhor foram ditas a Maria se cumprirão porque ela acreditou. Ora, o que é que são essas coisas ditas da parte do Senhor? Senão as que pouco antes, o anjo Gabriel tinha anunciado a Maria. Darás à luz um filho, será grande, será chamado Filho do Altíssimo, reinará sobre a casa de Jacó eternamente, e seu reino não terá fim. Sem dúvida, as coisas que foram ditas são nem mais nem menos o plano divino da redenção da humanidade através da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então também é fora de dúvida que Isabel afirma que este plano se há de cumprir porque Maria acreditou. Isto é, porque abraçou com fé e confiança plenas o convite de Deus para ser a mãe do Redentor. Isto significa que Deus, em seus desígnios imperscrutáveis, quis fazer depender a redenção da humanidade, de algum modo, da colaboração de Maria. Por outras palavras, Deus quis contar com a Virgem Santíssima, não como simples instrumento passivo, mas como parte ativa e colaboradora livre da obra da redenção. Maria podia ter dito não. Podia ter dito, ao receber o anúncio de que seria mãe de Cristo, não tenho condições, eu não vou conseguir, não aceito, já tenho um compromisso de virgindade. Não. Ela pediu, como se fará isso? O anjo Gabriel disse, o Espírito Santo virá sobre ti. E pronto, o Espírito Santo realizará o mistério da encarnação do Filho no seio de Maria, e Maria acreditou e disse sim. Há alguns sermões de São Bernardo muito bonitos, em que ele, como posso dizer, imagina o mundo inteiro impaciente quando o anjo anuncia a Maria, esperando que Nossa Senhora diga sim, sim, faça-se em mim, sim, sim. Não tardes, diz, não demores, não vês que estamos sofrendo, que precisamos do Salvador. Mas indica que ele reparou nessa liberdade santa, às vezes incompreensível, que Deus nos deu e coloca nas mãos da nossa liberdade até a obra da sua redenção.
a eficácia da obra da sua redenção. Pois bem, essas considerações simples nos abrem desde já como que uma janela, através da qual podemos contemplar o mistério de Maria a partir da perspectiva de Deus e, simultaneamente, nos permitem avaliar, segundo a mesma perspectiva, o sentido da devoção que o povo cristão dedica a Maria Santíssima. Na verdade, esses pensamentos de Deus são verdadeiros focos de luz que iluminam por dentro os mistérios da vida e da vocação de Nossa Senhora.